História de quando meu namorado misteriosamente terminou comigo por um motivo absurdo. Um tempinho atrás, eu acabei mudando de estado e conhecendo várias e várias pessoas novas. Dentre elas, tinha um garoto que tinha, assim, chamado muito minha atenção. Só que ele era muito gato e eu achava que era muito pra mim, então eu nem me iludi. Mas depois de um tempinho, a gente começou a conversar e logo ele já se declarou pra mim. Nosso papo era super de futuro, era um relacionamento que eu via pro resto da vida. Até que a minha prima acabou se mudando pro mesmo lugar que eu, e eu tava super animada porque eu era super próxima dela e enfim. Até que um dia, do nada, o meu namorado começa a ficar estranho, muda completamente comigo e simplesmente fala que não dá mais pra ele, que ele quer terminar e não me dá mais explicação nenhuma. Minha prima era minha força, ela que tava ali comigo, já posta a parte 2. Parte 2 do misterioso término do meu relacionamento. Enfim, a minha força ali era literalmente a minha prima, ela tava me ajudando muito. E se ela não tivesse ali do lado, ia ser muito pior. Até que um dia minha tia me ligou super preocupada, perguntando se eu tinha falado com a minha prima, porque ela não atendia nenhuma ligação e não respondia. E aí eu tentei falar com ela e ela também não respondeu, eu fiquei super preocupada e fui até a casa dela. E aqui onde a gente mora, ninguém tranca as portas, porque é super seguro. Então eu entrei e quando eu tava ali na sala, comecei a chamar o nome dela e ninguém respondia. Eu achei muito estranho, subi correndo pro quarto dela, muito preocupada. Chegando lá, eu vejo ela e o meu ex-namorado. Aquele que ela tava me ajudando a superar. Resumindo, ele terminou comigo pra poder dormir com a minha prima. E ali, naquele momento, tudo pra mim desabou, porque ela era a pessoa mais importante e que eu considerava. A história do dia que a minha melhor amiga ficou muito bêbada e tentou me matar. E sim, literalmente matar. Eu conheci a Ana quando eu tinha 6 anos, então praticamente a gente cresceu juntas. Ela sempre passava vários e vários dias dormindo em casa e eu na casa dela. Então eu era realmente muito próxima dela. E por um bom tempo foi assim. Mas assim que a gente tinha completado 13 para 14 anos, eu não me lembro muito bem, a minha mãe pediu para conversar comigo. Ela sentou comigo e conversou, falando que ela achava que tinha algo de errado na Ana, que ela sentia que ela não era uma boa amiga para mim. Na época eu fiquei muito irritada, briguei com a minha mãe e nem dei bola para isso. Mas é aquilo, né, gente? As mães sentem. Um dia depois do meu aniversário de 15 anos, eu e a Ana saímos para beber, já que a gente nunca tinha bebido nada, então decidimos ir juntas. Mas foi aí que começou a ficar bizarro, já após a parte 2. A parte 2 de quando a minha melhor amiga tentou me matar. Então, nesse dia específico, a gente se arrumou juntas. Nossa, eu lembro que a gente estava muito animada para isso. A gente foi encontrar nossos amigos, ficamos lá, bebemos bastante. E assim que eu vi que eu iria passar mal, eu parei de beber. Mas a Ana não fez a mesma coisa, ela continuou bebendo e bebendo. Então, como ela estava muito mal, eu decidi que iria levar ela para minha casa, para ela não ter que voltar para casa dela sozinha. Assim que chegamos lá, minha mãe percebeu o que estava acontecendo e ficou muito brava comigo. Ela estava tão brava comigo que ela começou a me xingar na frente da minha amiga e falou que não suportava que eu andasse com a Ana. Disse que ela era invejosa, que ela tinha certeza que todas as minhas coisas que sumiam era a Ana que pegava. Eu fiquei muito sem graça e fui pro meu quarto. Assim que eu entrei lá, a Ana tinha tirado uma faca da mochila dela. E ela começou a falar que tudo aquilo era realmente verdade. Eu comecei a gritar, meus pais foram correndo pro meu quarto e me ajudaram. Mas eu nunca mais falei com essa amiga. Esse é o motivo pelo qual você não deve fazer parte de um trio de amizade. Isso aconteceu faz um tempo e na época eu tinha 2 melhores amigas, a Gabi e a Júlia. E a Gabi era aquele tipo de amiga que sempre quer ser a superior. E toda vez que eu e a Júlia estávamos conversando sozinhas, a Gabi fazia questão de vir e nos xingar. Simplesmente, na cabeça dela, eu não poderia ter outras amigas que não fosse ela, e eu e a Júlia não poderíamos ter uma amizade sem ela por perto. Até que, em um dia, eu precisava conversar sozinha com a Júlia, porque eu estava passando por momentos difíceis na minha casa. E como a Gabi era aquele tipo de amiga que só quer se aparecer, quer ser a superior, eu senti que eu não poderia contar com ela. Então, estava eu e a Júlia conversando, eu estava desabafando total com ela. Até que a Gabi chegou, olhou pra gente com uma cara mega feia e saiu. Um tempo depois, eu percebi que tava todo mundo olhando pra mim e rindo. Mas eu nem imaginava a merda que a Gabi tinha feito. Gente, tô stalkeando e seguindo todo mundo que for no meu Reels novo agora e comentar. Já posto a parte 2.
Continuação do motivo pelo qual você não deve nunca participar de um trio de amizade. Assim que eu percebi que tava todo mundo me olhando e rindo, a Gabi me mandou uma mensagem. E tava escrito: "Isso é pra você valorizar a minha amizade." E foi aí que eu descobri o que ela tinha feito. Ela simplesmente tinha vazado e espalhado um nude meu pra quase todo mundo da escola. Ela criou um grupo com várias pessoas da minha escola e mandou uma foto minha pelada. E antes que vocês me perguntem, o motivo dela ter essa foto é porque eu queria saber se estava boa ou não antes de mandar para um garoto. E sim, eu fui burra a esse ponto. Quando isso aconteceu, eu fiquei tão mal que eu nem conseguia sair de casa. Eu só chorava o dia inteiro. Os meus pais quiseram me matar, vocês não têm noção, eles ficaram muito bravos. E até hoje eu não me sinto 100% bem com o meu corpo e nem consigo confiar em nenhuma amizade. Lembrando que a história não é minha e se você quiser que eu conte a sua aqui, é só me mandar no outro aplicativo. O dia em que eu fiz a diretora da minha escola ser demitida. Para contextualizar e vocês entenderem toda a história, a diretora da minha escola era um saco. Ela era muito rígida, ela sempre implicava com todo mundo. Para vocês entenderem o nível de implicância que ela tinha, um dia ela chamou os pais de um amigo meu para ter uma reunião, conversar, enfim. E ele achou que seria sobre assuntos da escola. Ele nem se preocupou porque ele tinha boas notas, ele era um aluno bom. Mas ela chamou eles para conversar e contar que esse meu amigo estava fumando. E detalhe, era fora da escola, não tinha nada a ver com ela e nem com a escola. E aí ninguém entendeu e todo mundo estava tentando descobrir como ela sabia dessas coisas. Até que ela se implicou comigo. Já posta a parte 2. Continuação de quando eu fiz a diretora da minha escola ser demitida. E foi a vez dela se implicar comigo. Em um dia ela chamou os meus pais para ir conversar e começou a falar que eu era, digamos que louca. Contou sobre os rolês que eu ia, sobre tudo que eu fazia. E aí todo mundo ficou chocado porque não teria como ela saber dessas coisas. Até que em um dia específico, eu fui para a escola com um chupão. Gente, eu tinha coberto de todas as formas possíveis, mas ela acabou vendo. Ela ligou pro meu pai e fez o maior auê por conta disso. Então, na hora da saída, a irmã mais velha da minha amiga levou um Babyliss. Eu fui correndo pro banheiro, me queimei bem em cima do chupão. E quando meu pai chegou, ele tava muito bravo. E eu mostrei que era uma queimadura. Falei que tinha sido com um Babyliss e ele acreditou. E foi assim que eu e os meus amigos nos juntamos para falar com o dono da escola e para falar de todas as mentiras que ela inventava sobre nós. Em que meu ex-namorado sequestrou a minha cachorrinha para tentar voltar comigo. Para contextualizar e vocês entenderem, assim que eu fiz 18 anos, eu aluguei um apartamento e fui morar sozinha. E assim que eu me mudei, eu já adotei uma cachorra. Como morava só eu e a minha cachorrinha, eu considerava ela minha filha. Juro, ela dormia comigo, fazia tudo comigo. Depois de um tempo que eu já tava morando sozinha, eu comecei a sair com um cara. A gente começou a namorar e ele sempre ia pro meu apartamento dormir lá. E ele sempre falava que ele era o pai da minha cachorrinha. E sempre tratou ela com muito carinho, era muito amoroso. Até que um dia, apesar dele ser todo esse príncipe, eu descobri que ele estava me traindo. E assim que eu descobri, ele fez de tudo para eu voltar com ele, mas eu não voltei. Até que um dia eu cheguei da faculdade e percebi que a minha cachorrinha não estava ali. Só que era impossível ela ter fugido porque estava tudo fechado. E eu nem imaginava. Já tô postando a parte 2. Continuação de quando meu ex-namorado sequestrou a minha cachorrinha para tentar voltar comigo. Como eu disse, era impossível ela ter fugido, porque toda vez que eu ia pra faculdade, eu sempre olhava tudo para ver se tudo realmente estava fechado, porque eu sempre morri de medo dela fugir ou de acontecer alguma coisa com ela. Assim que eu percebi que ela não estava no apartamento, eu liguei pro porteiro, falei com todo mundo do prédio e ninguém tinha visto ela. Então eu liguei para os meus pais para eles me ajudarem, eles foram até o meu apartamento, ficaram lá comigo. E depois de um tempo, alguém me ligou, um número desconhecido, falando que estava com ela e que queria me ver para entregar. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, era real um sequestro. Eu combinei de me encontrar, peguei ela e era o meu ex-namorado. Assim que eu cheguei e vi ele, eu não acreditei. E aí ele começou a falar um monte de coisa que ele queria ter falado para mim e eu não quis ouvir. Essa foi a forma que ele achou de ter a minha atenção.